A decepção nos aproxima de Deus. Salve, salve! Mais uma vez Pedro Dias por aqui e esse é mais um vídeo do canal Renovadamente. Olha só, se você não conhece o canal Renovadamente, deixa eu te explicar qual é o nosso objetivo nesse canal. Tem um versículo que diz assim: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a nossa intenção nesse canal. Então assista esse vídeo até o final e que Deus abençoe você. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre como a decepção nos aproxima mais de Deus. Parece meio estranho e contraditório, mas eu quero usar como exemplo a história de Pedro, que ao negar Jesus 3 vezes, ele se torna um dos pregadores mais relevantes da história. Cara, presta atenção nesse vídeo, porque essa mensagem é muito importante. Um dia desses eu tava assistindo um podcast, Hub Podcast, eu até indico se você quiser procurar, e o entrevistado estava falando sobre como Jesus, através do ensino, através da educação, transformou pescadores em príncipes. E ele usa o exemplo de Pedro. E aí o entrevistado disse uma frase que na hora saltou um entendimento no meu coração e eu disse: cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Ele disse o seguinte: Pedro, depois de se decepcionar consigo mesmo, e ele estava falando sobre quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, ele se torna um dos pregadores mais relevantes da história. Cara, isso é muito importante. Pedro anda com Jesus por 3 anos e ele é repreendido por Jesus. Então Pedro nega Jesus 3 vezes e se torna um dos maiores pregadores da história. Quando Pedro negou Jesus, qualquer um poderia pensar: esse é o fim do seu ministério antes mesmo de começar. O pior é que Jesus já havia predito que Pedro o negaria e Pedro negou que negaria Jesus. Olha só o que diz em Mateus 26, do 31 ao 35. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Presta atenção nisso. Jesus está afirmando que Pedro o negará. E Pedro está afirmando que não o negará, ainda que ele tenha que morrer. Em outras palavras, Pedro está dizendo para Jesus: você está errado, eu estou certo. Ou eu não confio no que você está dizendo, eu confio em mim mesmo. E é aqui que está a causa da decepção de Pedro, e é a causa de toda decepção. Entenda, a decepção só é possível onde há confiança. Por exemplo, se você confia muito em alguém e essa pessoa trai a sua confiança, você ficará decepcionado. Mas se você não confia tanto assim nessa pessoa e ela falha contigo, você não ficará decepcionado, pois você já desconfiava da conduta dela. Ou seja, onde não há confiança, não há decepção. E o problema de Pedro foi a autoconfiança. Ele confiou mais em si mesmo do que em Jesus. E esse é um problema de todos nós, como seres humanos. Nós confiamos mais em nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa inteligência e na nossa força, mais do que em Jesus. E confiar em nós ou em alguém mais do que em Jesus, inevitavelmente nos levará a uma decepção. Mas é na decepção que nós somos salvos. Salvos de nós mesmos, salvos da nossa arrogância, da nossa prepotência e do nosso orgulho. A decepção nos torna humanos, nos torna humildes. E é aí que nós passamos a confiar em Jesus. Pedro anda e aprende com Jesus por 3 anos e ele é repreendido por Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes e se torna um dos maiores pregadores da história da igreja até hoje. Olha só um detalhe importante. Muitas vezes eu acreditei estar decepcionando Deus por não ser constante, não ser perfeito, entende? Mas a verdade é que Jesus já havia predito a falha de Pedro. Ou seja, Pedro não decepcionou Jesus. Pedro decepcionou a si mesmo. E a sua decepção o levou a confiar mais em Jesus e menos em si mesmo. E assim também Deus sabia que nós falharíamos, e é por isso que a nossa confiança deve estar em Jesus e não em nós mesmos. Ou seja, a decepção
mostra ou revela onde nós temos colocado a nossa confiança, seja em outras pessoas ou em nós mesmos. Confia nele e você não vai se decepcionar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que a decepção faz parte de um processo de amadurecimento e que você tenha uma vida transformada através de uma renovação de mente. Então, que Deus abençoe você. Compartilhe com mais pessoas para não guardar isso só para você. Não esquece de curtir, comentar e até o próximo vídeo. É isso aí, cara.